Pois é, eu agradeço a Deus Boa noite, este é o professor Vilmar. Oportunidade, né? Mais esta noite de quarta-feira, do dia 30 de outubro de 2024, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreire. É um dos lugares onde a gente se fortalece. Porque nós muito bem sabemos que existe a igreja que somos nós, a igreja que é no nosso lar, a igreja que é no nosso trabalho e a igreja onde a gente se reúne. Né? Então, é sempre bom vir à casa de Deus, porque é onde também a gente se fortalece. Mas vamos fazer uma oração? Oremos? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor venha falar em nossos corações, usa-me como seu instrumento, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Fica conosco, Seu Santo e Bom Espírito, venha trabalhar em nossa mente nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreire, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, quarta-feira à noite do dia 30 de outubro de 2024. Esse é o professor Vilmar. Mas Jesus Cristo é a solução, amém? Então é com Ele que nós devemos nos agarrar. Só existe um que pode resolver os nossos problemas. Né? E tem problemas, né? Tem problemas que não vai ser possível ser resolvido. Só na eternidade. A gente vê muitos casos na Bíblia, eu gosto de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você vai para a palavra de Deus, o Senhor ele vai nos mostrar algo que nós estamos passando, mas que não é resolvido. Então, a gente pode ver no caso, João Batista. João Batista foi um homem que foi preso. Aparentemente ele foi preso, poderia ter saído da prisão, mas lá foram pedindo o quê? A cabeça dele. Então tem situações que nós vamos ver na palavra de Deus, que vai ter solução, mas tem problemas que não vai ter solução. E assim, se a gente for ver, tem N casos na Bíblia, mas também tem casos também que o Senhor resolveu. Muitos milagres, Cristo, por exemplo, até pessoas que faleceram. Chegou um chefe da sinagoga, chegou e disse: olha, minha filha está quase morrendo. E aí em seguida veio o servo e chegou dizendo: olha, a sua filha já morreu. Cristo olha para ele e diz o seguinte: crê somente. Essa foi a palavra de Cristo. Foi lá, ressuscitou a jovem, que tinha em torno de 12 anos, e o caso foi restaurado. Então tem casos que vai ser resolvido, mas também tem casos que não vai ser resolvido. O que é que nós devemos fazer? Nos fortalecer em Cristo. E tem muitas pessoas, irmãos, que nesse momento também estão no leito de morte e muitos deles não retornam. E é assim, então a vida ela é dura. Nós, enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ser difícil. É o que eu digo. Tem casos, ok, tem casos que não vai ter, não tem jeito. Viu os casos mencionados aqui? Se está com saúde, amém. Tem como resolver, né? Tem como resolver. Mas olha, eu estava ouvindo aqui o testemunho dos irmãos. Eu vou falar hoje sobre palavras de encorajamento, amém? Amém. Então, amém. A palavra de Deus, ela tem 5 principais ensinamentos. Tem mais, né? Que lá em 2 Timóteo 3,16 diz que
a palavra de Deus ela serve para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar e o que mais? Para nos motivar. Então Deus, Ele quer que nós venhamos sair hoje daqui com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém? Então Deus é que conhece a minha e a sua estrutura. Então Deus, Ele está no controle. Ele está sentado no trono. Então se Ele está sentado no trono, o que é que Ele quer que nós façamos? Crer somente. É uma palavra interessante. Em Marcos 9, se eu não me engano, verso 24, que tinha um jovem que ele estava possesso. E aí o pai foi até o Senhor e ele disse que estava com pouca fé. E aí o Senhor pergunta a ele: quanto tempo esse jovem está com esse problema? E o Senhor disse: olha, desde criança. Muitas vezes o inimigo pega ele, joga no chão, né? E aí ele conta o relato, certo, que o Senhor ele resolveu o problema. Ou seja, era questão de a pessoa estava, esse jovem no caso estava endemoniado, né? Então, irmãos, mas nós estamos aqui para sair daqui fortalecidos, né? O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês aqui é Provérbios, capítulo 24, verso 10. Esse texto é interessante, que ele diz assim, olha: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. É interessante, né? Então Deus, Ele quer que nós nos mostramos como? Forte. Imagine só, já está ruim e a pessoa começa a se desesperar. Não vai resolver. Então tem que ter esse momento de angústia, de problema. Nós temos que ter uma cabeça centrada em Cristo para buscar a solução. Provérbios 24, 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, a primeira palavra de encorajamento. Alô, som? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Albert Wayne. Seja forte, né? 30 de outubro de 2024. Aqui em Este Josué, é o professor Vilmar. Josué capítulo 1, olha o que o Senhor diz aqui a Josué. Josué ele estava com uma grande missão. Ele ia conduzir o povo de Israel a Canaã. Eu gosto, irmãos, geralmente, quando eu saio pela manhã, todos os dias, eu saio pela manhã para ir cuidar do meu corpo, né? Por quê? O Senhor Ele quer que nós estejamos com o corpo bem, uma mente boa, né? Então, Paulo ele fala assim, mente, corpo e espírito. Então, Deus ele quer que nós estejamos preparados, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Deus anima Josué. Capítulo 1 de Josué, ele diz assim, capítulo 1, verso 1: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo,
e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O verso 5 diz assim, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. E aí ele vem lendo e diz assim, no verso 6, eu vou ler de novo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro. Se você for ver aqui nesse relato aqui, esse é o professor Vilmar. Forte e corajoso 3 vezes. Nesta noite do dia 30 de outubro de 2024. 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Olha o segredo aqui. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bens o quê? Bens o quê, irmãos? Sucedido. Por onde quer que você andar. Verso 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará, e serás bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, olha, quando eu ouvi o mar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vejo palavras de encorajamento. Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Fortes e corajosos. Por quê? Irmãos, o problema vai chegar a mim e a você. E quando chegar, que nós estejamos preparados. E vai chegar. É palavra do Espírito, né? Exatamente. Então, qual é o segredo aqui de Josué no caso aqui? Que ele diz que assim, você vai prosperar. O que é prosperar? Tem pessoas que acreditam que prosperar é financeiramente. Não é. Prosperar é o que? Corpo, mente e espírito. Claro que Deus quer que nós prosperamos também financeiramente. Deus não é contra a riqueza. Nesse caso aqui, olha, Josué, o Senhor diz assim, ninguém, o verso 1, verso 5, ele diz assim, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Na caminhada de Josué, quando a gente vai ler a palavra de Deus, Josué teve quantas derrotas? Só uma, que foi naquela investida contra a cidade de Ai. Josué foi um guerreiro, né? Quando você vai aqui para o capítulo 5, do 13 em diante, diz assim, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava-se em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nenhuma coisa nenhuma. Então, quando você vai ver o livro de Josué, Josué era um homem o quê? Destemido, corajoso. Então, o que é que Deus quer de nós? Que nós venhamos ser como? Corajosos. Vamos enfrentar o problema, né? Então, qual é o problema hoje do povo?
estão se afastando muitas vezes da palavra de Deus por passar por problemas. O que foi que Cristo disse a nós? No mundo tereis o quê? Aflições. Isso é normal. Então, enquanto nós estivermos nesse planeta Terra, nós vamos ter o quê? Aflições, irmãos. Eu gosto de ver muitas pregações, eu gosto de ver palestras, né? E tem pessoas que eles estão vivendo num mundo real e o outro no mundo ideal. Qual você quer viver? No mundo real ou no ideal? O ideal é que a pessoa cria. E muitas vezes vai se vitimizar. O que é que Deus quer? Resolva. Então as pessoas hoje estão entrando em problemas porque eles estão despreparados para a vida. É isso que está acontecendo. E aí quando você vai ver a palavra de Deus, né? Eu lendo aqui a Bíblia, que a gente lê muito, eu ia trazer um outro sermão, e aí Deus ele é extraordinário. Era falando sobre as duas naturezas. A palavra de Deus diz que nós temos quantas naturezas? Duas, né? Aquele que ainda não se entregou ao Senhor tem quantas naturezas? Só uma, que é a carnal. Eu estava dando uma olhadinha, que vai ser a minha próxima pregação, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, que ela vem falando, sobre as duas naturezas. Irmãos, eu vi só sobre a natureza carnal, nove dificuldades que a pessoa que está longe de Deus, ele tem. Quer ver? Eu vou aqui só ler um pouquinho para vocês. Vão vendo aí, ó. A pessoa que tem uma só natureza. Eu estou na igreja, saiu da igreja, vai ter problema. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, 30 de outubro de 2024. A nova natureza. Este é o professor Vilmar. Está em Efésios 4, do 17 ao 24. Eu vou ler aqui as principais que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivem mais como os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que estão afastados de Deus, né? Diz assim: não vivo mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é que eles vivem? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí é um. 2, tendo o seu entendimento obscurecido. Como é que está o entendimento dessas pessoas? Obscurecido, não conhece, tão cego. Eu estava vendo um caso de um rapaz que a irmã citou casos de droga, né? Está um negócio sério. Um jovem, hoje chegou, a gente trabalhando, e tem muitas pessoas citando casos. Um jovem foi preso, estava na DCA para menores, é que menor ainda. Saiu, uma semana depois, ele foi o que? Roubado. Foi roubado. Irmãos, deram uma surra, quase que mata. Teve jeito? Não teve. Na outra semana foi roubado. Então a gente vê N casos de pessoas que estão com o entendimento que é obscurecido, eles estão cegos. As pessoas sem Cristo estão, infelizmente, estão o quê? Cegos. E se você for ver aqui, olha, Efésios, do capítulo 4, 17 até o 19. Eu estava vendo, são 9. E tem mais. Diz assim, ó: vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, 1, tendo o seu entendimento obscurecido, 2, separado da vida de Deus, 3, por causa da sua ignorância em que vivem, 4, pela dureza do seu coração, 5, tendo se tornado insensíveis, 6, eles se entregaram à libertinagem, 7, de forma desenfreada, 8, cometem todo tipo de impureza,
9. Imagine só, uma pessoa que está longe de Deus, a palavra de Deus diz assim, essa pessoa ela anda desgovernada, tipo um carro sem freio, fazendo tudo que dá na telha. Misericórdia, né? Então, eu queria apresentar um outro texto aqui para vocês. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Que está aqui em Álvaro N. 30 de Hebreus 12, outubro de 4. 2024. Hebreus 12, verso Noite 4. de quarta-feira. Hebreus 12, verso 4. O que é que diz aí, irmãos? Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o quê? Até o quê? Alguém aqui, com o seu problema que você está, já sangrou? Alguém aqui está sangrando? Então o negócio está mole aí. Quando estiver sangrando, aí o negócio está ruim. Na minha Bíblia diz assim, É? não tiveram de combater até a morte. Até a morte. Né? Então, irmãos, olha, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Meu irmão, se o seu problema está ruim, se chega a Jesus, né? Peça a Deus conhecimento, entendimento, para que o Senhor venha nos dar clareza de pensamentos para resolver o problema. Que se está com saúde, né? Se está vivo, então tem como resolver. A gente vê muitas palestras que dizem assim, rapaz, é dívida. O cara fez uma dívida de R$1 milhão. Eu acho que ele tem como pagar, porque ele fez. É complicado ou não é? É complicado. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o fim. Então, Deus, Ele quer nos animar. E Hebreus 10, aliás, 2 Timóteo 4, 7, 8. Com essa mensagem a gente encerra, tinha outros, mas eu acredito que as palavras dessa noite vêm encorajar você. 2 Timóteo 4, 7, 8. O que disse Paulo? Vamos ler? Combati o bom? Combate. Completei a? Carreira. Guardei a? É. E o próximo? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, irmãos? Então, olha, não existe problema, enquanto eu e você estiver vivo, que não venha a ser solucionado. Qual é o que Deus quer que a gente faça? Venhamos nos agarrar a Ele. Que aí Ele diz assim, olha, lá em Mateus 11, Ele diz assim, 11, 28. Tome o meu jugo, e aí eu andarei contigo, o teu fardo será o quê? Leve. Ou seja, Deus ele quer andar ao nosso lado, nos dando força, para que nós venhamos enfrentar as dificuldades da vida, mas o Senhor nos levando junto, né? Porque Ele diz que Ele quer andar conosco. E aí, repetindo novamente, no mundo tereis aflições, mas não bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então, irmãos, olha, venhamos ter bom ânimo. Vamos orar ao Senhor. Não desista da caminhada. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então é na
É na angústia que se vê quem é quem. Então tem pessoas que na angústia, ele sai logo dos caminhos do Senhor. Mas tem aquele que na angústia se apega mais ao Senhor. Que o Papai do Céu nos abençoe, nos fortaleça dia a dia. Se volte para a palavra do Senhor, que só Ele tem as palavras da salvação. Amém. Só Ele tem as palavras de encorajamento. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Que o Papai do Céu nos abençoe. Tem mensagem? Não. Então vamos ficar de pé, vamos louvar o hino caminhando. Esta foi a oratória alusiva à palavra de Cristo nessa noite de quarta-feira, no dia 30 de outubro de 2024, proferida pelo professor Vilmar. Valeu, Jesus! Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Ele.